Olá pessoal do Cálculo 1, vamos falar agora da seção 4.7, que são problemas de otimização. Vamos ver do que se trata aí, problemas de otimização. Os métodos estudados neste capítulo para encontrar os valores extremos têm aplicações práticas em muitas situações do dia a dia. Por exemplo, um homem de negócios quer minimizar os custos e maximizar os lucros. É o que a gente está estudando. A questão de minimizar alguma coisa, né? Achar o mínimo e achar o máximo. Um viajante quer minimizar o tempo de transporte e o princípio de Fermat na óptica estabelece que a luz segue o caminho que leva ao menor tempo. Então, quero calcular o menor tempo. Nessa seção, vamos resolver problemas tais como maximizar áreas, volumes e lucros e minimizar distâncias, tempos e custos. Na solução desses problemas práticos, o maior desafio está frequentemente em converter o problema em um problema de otimização matemática, determinando a função que deve ser maximizada ou minimizada. Vamos nos lembrar dos princípios da resolução de problemas discutidos anteriormente e adaptá-los para estas situações. Então, aqui, problemas de otimização é um problema prático que a gente passa para a linguagem matemática para estudar e encontrar aí o valor máximo e o valor mínimo. Vamos ver que situações são essas. Por exemplo, os passos na resolução dos problemas de otimização. Então, a primeira coisa, a gente tem que compreender o problema. A primeira etapa consiste em ler cuidadosamente o problema até que ele seja entendido claramente. Então, ao ler o problema, a gente deve perguntar o que é desconhecido, quais são as quantidades dadas, quais são as condições dadas. Então, o que é desconhecido e o que é conhecido. Faça um diagrama. Interessante a gente fazer desenhos, diagramas. Na maioria dos problemas, é útil fazer um diagrama e marcar as quantidades dadas e pedidas no diagrama. Então, a gente deve introduzir uma notação. Então, a gente vai, ao introduzir o diagrama, a gente vai introduzir a notação. Atribua um símbolo para a quantidade que deve ser maximizada ou minimizada. Então, por exemplo, aqui ele está chamando de Q. Selecione também outros símbolos, né? B, C, enfim, qualquer letra aqui do alfabeto, né, para outras quantidades desconhecidas e coloque esses símbolos no diagrama. O uso de iniciais como símbolos poderá ajudá-lo, por exemplo, usar a letra A para a área, H para a altura e T para o tempo, que é o comum que a gente faz na matemática. Etapa 4, né? Expresse a quantidade que a gente quer encontrar em termos de alguns dos outros símbolos da etapa 3. Se Q for expresso como uma função de mais de uma variável na etapa 4, use informações dadas para encontrar as relações, em geral em formato de equações, entre essas variáveis. Usa, então, essas equações para eliminar todas menos uma das variáveis na expressão de Q. Assim, Q será expresso como uma função de uma variável. Por exemplo, aqui, Q igual a f de x. Escreva o domínio dessa função. Então, se tem mais variáveis no problema, a gente vai tentar eliminar, transformar o problema aqui em uma função de uma variável, que é o que a gente está estudando. E, uma vez encontrando aqui qual é a função, a gente vai procurar o domínio e fazer algumas outras relações, né? Por exemplo, calcular a derivada, a segunda derivada e assim por diante. Use os métodos das seções 4.1 e 4.3, né, para encontrar os valores de máximo e mínimo, novamente aqui, né, absolutos, e em particular, se o domínio de f é um intervalo fechado, então o método do intervalo fechado da seção 1.4, naquela que existe um ponto de máximo, existe um ponto de mínimo, ele pode ser usado. Então vamos lá para o exemplo 1. Um exemplo bem fácil, que a gente vai usar aqui os métodos de cálculo para resolver. Então, um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Ele não precisa de cerca ao longo do rio.
Quais são as dimensões do campo que tem maior área? Então, eu estou interessado aqui em maximizar a área. Olha, vamos entender aqui o problema. Então, vamos colocar o diagramazinho, né? Aqui tem, ele colocou aqui 3 maneiras possíveis de estender os 1.200 metros de cerca. Então, estou aqui com o rio reto, né? Eu tenho aqui 1.200 metros de cerca. Uma das maneiras é isso aqui, né? Se a gente quer um retângulo, né, e o rio aqui faz parte de um lado do retângulo, então ele colocou aqui, né, um lado como sendo 100, o outro lado como sendo 1.000. Então isso aqui dá 1.200 de comprimento. E qual é a área? É o comprimento vezes a largura, né, esse comprimento aqui, né, vezes essa largura. Então é 100 vezes 1.000, que é 100.000. Então essa área aqui, essa aqui, tem 100.000 metros quadrados. Mas é a área que a gente quer? Por exemplo, é a maior área que ele está interessado aqui em saber, com esses 1.200 metros de cerca, como é que ele pode fazer para obter a maior área. Suponha que ele queira fazer um plantio, ou que ele queira colocar gado, enfim, ele quer uma maior área. Essa região toda aqui é dele, né? E ele tem só essa cerca aqui, e ele quer, com essa cerca, cercar a maior área possível. Imagina que ele não vai aumentar os custos, né, porque a quantidade de cerca é a mesma. O rio ele tem, né, a terra ele tem, então ele quer aqui apenas, digamos, maximizar a área para maximizar seu lucro. Uma outra possível aqui seria assim, né, 400 de largura, 400 de comprimento. Então aqui dá 400 mais 400 mais 400, 1.200 metros de cerca. Qual é a área aqui? 400 vezes 400, que é 160.000 metros quadrados. Observe que eu tenho uma área maior do que essa aqui, né? Então, esse formato aqui, ele é melhor para o fazendeiro do que esse formato aqui. Tem outras maneiras? Tem outras maneiras. Por exemplo, essa maneira aqui, ó, 500, 200 e 500. Então, aqui dá 1.200 metros e aqui eu tenho 100.000 metros quadrados de área. Então, dentro dessas 3 maneiras, a melhor maneira é essa aqui, né? 400, 400, 400. Mas é a melhor maneira? Como é que a gente descobre isso? Então, vamos fazer aqui um cálculo matemático. Então, vamos desejar maximizar a área A do retângulo. Então, vamos colocar aqui as variáveis x, aqui, né, para um lado do retângulo, então aqui vale x, e aqui vale y, para o comprimento do retângulo aqui, né? Então, a área é x vezes y. Eu quero maximizar essa área. Então, aqui eu tenho mais de uma variável. Então, se eu tenho mais de uma variável, eu tenho que eliminar uma das variáveis. Como que eu elimino? Eu vou ver qual é a relação que essas duas variáveis têm, né? Eu sei que o comprimento total da cerca é 1.200. Então, x mais y mais x é 1.200. Então, fica 2x mais y é igual a 1.200. Então, eu vou isolar o y aqui em função de x e substituir aqui, para eu obter uma área apenas em função de x. Então, tem aqui, ó, o y é 1.200 menos 2x. O y é 1.200 menos 2x. Então, substituindo lá na área, eu vou ter a área igual a x vezes y. Então, fica x vezes 1.200 menos 2x. Fazendo essa continha aqui, dá 1.200x menos 2 vezes x ao quadrado. Observe aqui, então, que a função que desejamos maximizar é a função a de x. A função área aqui está apenas dependendo de x. É uma função quadrática, uma função de segundo grau, né, muito simples. E observe aqui, ó, que, como a gente está falando de área, esse valor aqui tem que ser positivo. Então, o domínio que eu quero aqui é de 0 a 600. Vou estudar aqui o domínio, o x, né, de 0 a 600. Bom, vamos entender aqui, tem um gráficozinho aqui, né, da função 1.200x menos 2x ao quadrado. É uma função fácil de fazer, né, usando o Bhaskara aqui e tal. E aqui, só para a gente entender aqui, ó, quando eu coloco aqui, por exemplo, vou colocar aqui 2x em evidência. Então, quando eu coloco 2x em evidência, eu vou estar aqui x, essa parte aqui menos x, vou colocar aqui menos x, 2x em evidência. Vamos colocar aqui o menos 2x em evidência. Menos 2x em evidência, aqui fica x.
menos, com esse menos aqui fica mais, né? Menos, aqui sobra 600, né? Porque 600 vezes menos 2x dá 1.200x. Então, aqui, uma raiz é o 0 e a outra raiz é o 600. Então, aqui, de 0 a 600, como eu sei aqui que a concavidade está para baixo, né, por causa do sinal aqui do x ao quadrado, então, o domínio aqui é de 0 a 600. É o que ele está falando aqui, né? Eu vou analisar como a função é a área, né? Eu quero só valores positivos. Então, é de 0 a 600. Esse é o domínio da função. Então, agora vamos derivar a função. Então, a derivada aqui é 1.200 menos 4x. Porque eu estou com a função aqui, f de x é 1.200x, o a de x, né? 1.200x menos 2x ao quadrado. Então, a área aqui, né, é 1.200x menos 2x ao quadrado. Quando eu derivo aqui, vai ficar 1.200 menos 4x. Então, agora vamos encontrar os pontos críticos dessa função. Então, igual a zero, né? Então, para encontrar os números críticos, resolvemos a equação a linha de x igual a zero, que é 1.200 menos 4x. Uma equação de segundo grau, né? Muito simples, só isolar o x aqui, né? Passa o 4x para lá, depois passa o 4 dividindo, e fica x igual a 300. Então, x igual a 300 é o valor máximo de A. O valor máximo de A deve ocorrer ou nesse número crítico ou em uma das extremidades do intervalo. Ah, sim, esse aqui é apenas o ponto crítico, né? Então, eu tenho aqui o ponto crítico no 300 e tenho o 0 e o 600, que é o intervalo que eu estou calculando. Então, como a função aqui é uma parábola aqui, é uma função contínua no intervalo aqui, né, e derivável, eu vou comparar, né, o valor da função no ponto crítico e nos pontos extremos aqui do intervalo. Bom, no a igual a zero, no x igual a zero, né, é 0. No x igual a 300 é 180 mil. E no x, no a igual a 600 é 0. Porque a parábola, ela corta o eixo x no 0 e no 600. Então, a maior, esse aqui é o maior valor. Então, o valor máximo da função é o a de 300, que é os 180 mil metros quadrados. Assim, né, o campo retangular deve ter 300 metros de profundidade e 600 metros de extensão. Então, aqui, né, eu sei que o x é 300, é o x que maximiza. Como esse aqui é x, e esse aqui é x, e esse aqui é o y, que somado com 2x dá 1.200, então esse aqui é 600. E a área total é 180 mil metros quadrados. Faltou metros quadrados aqui? Metros quadrados. Ok? Vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.